sem nenhum tipo de erro, sem nenhum tipo de problema. Ele faz assim, puxa, isso ficou perfeito. Diz assim, olha, a Deus que pode fazer coisas perfeitas. A nossa perfeição não é perfeita. O que a gente chama de perfeito tem seus problemas, mas aquilo que Deus faz é perfeito, ainda que a gente não entenda. Graças a Deus. Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos ler versículo 26. Capítulo 15, versículo 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Meu Deus, a tua palavra nos diz que nós seremos testemunhas. Fala acerca dos discípulos, aqui fala acerca dos discípulos, mas nós também, por aquilo que temos visto e ouvido. Meu Deus eterno, nos dá entendimento acerca destas coisas, compreensão, ó Pai, das Escrituras, para que nós possamos ser testemunhas fiéis do Senhor Jesus aqui na terra, Pai. Nós contamos, ó Pai, neste momento com o Teu Espírito testificando em nossos corações estas coisas, Pai, para que nós possamos compreendê-las em sua totalidade, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar? Pensa nisso. Nós às vezes lemos as coisas, mas às vezes a gente não para raciocinar, né? E aqui ele diz, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Jesus estava dizendo, olha, eu vou enviar. Você vê que curioso, que ele não diz, eu vou trazer. Eu estou aqui na terra, se eu estou aqui e eu vou trazer alguma coisa para mim, eu digo o quê? Eu vou trazer. Mas ele não fala que eu vou trazer, ele fala, eu vou enviar. Por quê? Porque isso haveria de se cumprir quando ele não estivesse mais presente em corpo humano, na carne. Então ele iria voltar para o Pai, quando ele estivesse lá, ele iria enviar. Ele disse, se eu não for, o Espírito não vem. Então eu vou, quando chegar lá, eu envio. Agora ele diz que o Espírito testificará de mim. Esse Espírito procede de Deus. Então hoje, e durante a semana aqui nós falamos do discipulado, né? Tinha o discipulado lá na quarta, na quinta-feira aqui, hoje domingo à tarde, agora aqui. Então, nessas reuniões de discipulado que nós temos tido, nós também temos falado um pouquinho sobre isso, sobre a importância de você conhecer, mas de você ouvir o que o Espírito está falando. Eu posso e eu vou ouvir muitas vozes, eu vou ouvir muitas pessoas falando muitas coisas. Mas espera aí, o que de fato é importante? Às vezes você está numa roda de amigos e só sai besterol. Não estou falando besterol no sentido de coisa obscena, não. No sentido de blá blá blá, conversa, jogando conversa fora. E aí de repente alguém entra num assunto que chama a atenção de todos. Você percebeu isso? Às vezes você está num grupo, nem tão grande, 4, 5 pessoas, 6 pessoas. E aí de repente cada um está conversando, mas o assunto é tão sem importância que daqui a pouco começa uma conversa paralela aqui, aí começa outra conversa paralela aqui, aí tem 2 conversando, mais 2, mais 2. Por quê? Senão que não houve uma unanimidade, nem todos estavam interessados no mesmo assunto. Mas de repente, num daqueles grupos, alguém começa uma conversa que o outro que está conversando lá escutou alguma coisa e falou, opa, me interessei por isso aí. Aí para a conversa paralela e presta atenção. Aí o outro que está conversando lá para e presta atenção no que você está falando. Ou no que alguém está falando. De repente, o assunto converge para uma pessoa e todos começam a prestar atenção naquela pessoa e aquele assunto continua. E aí continua em grupo, porque alguém falou alguma coisa de real importância. Assim também somos nós aqui na Terra. Você escuta muitas vozes. Você escuta o teu pai falando, você escuta o professor falando, você escuta o amigo falando, você escuta o vizinho falando, você escuta o youtuber falando, você escuta... Hoje tanta influência, né? Antigamente a gente falava do jornal, a mídia, mas hoje é tanta influência que tem. Então você escuta tantas vozes e você muitas vezes fica sem saber. O que eu faço? O que é o correto? E aí você fica procurando com quem se identificar.
Agora, a partir do momento que você começa a buscar as coisas de Deus, e eu não estou falando de pastor, não estou falando de doutrina, eu estou falando que você começa a escutar Deus. Você começa a dar a Ele lugar para que Ele fale. Aí você vai ouvir o quê? O Espírito Santo testificando de Jesus na nossa vida. É quando você sai em algum lugar e aquela voz fala com você. Você está caminhando em algum canto e aquela voz brada com você. Você está dormindo e aquela voz fala com você. Você está fazendo as coisas de casa, lavando louça, lavando roupa, e de repente aquela voz está ali falando com você. Quantas vezes, quando eu comecei a escrever essas reflexões, hoje eu geralmente pego muito do meu devocional. Eu sempre fiz isso, mas muitas vezes acontecia durante o dia. Né? Não estava trabalhando, a cabeça ficava mais à vontade, eu lavando louça. Aí vinha uma palavra, eu até pedir para minhas filhas, escreve para mim isso aí. Aí eu andava escrevendo um papel, para depois que eu troco uma olhada, ou no tanque, fazendo alguma coisa, eu estou lavando roupa em casa. Aí eu lembro de uma palavra que me veio, pera, deixa eu anotar isso aqui. Porque depois esquece, é tanta coisa na cabeça que a gente esquece. Quantas vezes eu fiz isso? Mandava anotar para mim, quando eu não podia anotar, ou eu mesmo parava quando dava e anotava. Porque você entende o que? Você entende que Deus falou com você naquele momento. Na hora você nem percebe. Às vezes você não tem essa percepção. É como se simplesmente você tivesse lembrado de alguma coisa. Mas se você parar para pensar, e hoje eu mesmo refletindo sobre isso, é Deus. Porque aquilo te chama a atenção de uma maneira tão forte que você fala, eu tenho que anotar porque eu não posso esquecer disso. Quando Deus fala para João, lá no livro de Apocalipse, Deus fala, João, o que você vê, escreve. Porque eram coisas muito importantes que a mente humana de João podia traí-lo e ele não lembrar tudo. Então Deus fala, o que você lê, o que você está vendo aqui, você vai escrever. E vai mandar para as 7 igrejas da Ásia. E hoje está registrado para nós. Quando Deus fala com Moisés, Deus manda Moisés escrever. Para que fique registrado, porque a nossa mente, Deus sabe que a nossa mente não vai guardar tudo. Então tem momentos que o Espírito vai falar com você de maneira tão tremenda, tão forte, que você vai falar, puxa vida, né? Que voz é essa? Isso me veio ao coração, será que isso... Não, isso vem de uma maneira tão forte. E aí você pode, no momento, entender como se fosse você lembrando de uma mensagem, de uma palavra, pode ser como você... como tantas coisas que a gente lembra de tantas coisas. Mas se você parar para pensar, mas aquilo foi tão forte que eu precisei anotar. O que eu nunca mais esqueci. Tem coisas que Deus falou comigo que eu nunca mais esqueci. Que já fazem muitos anos, mais de 20 anos. Mas Deus falou tão claro. Deus falou tão claro. Que é como se eu tivesse ouvido a voz de Deus. E eu sei que eu não ouvi. Eu tenho consciência que eu não ouvi de forma audível. Porém, foi tão claro que eu lembro de cada palavra que Deus falou. Não dá para eu esquecer. O tempo passa, os anos passam, eu não consigo esquecer. Porque eu sei que foi Deus que falou comigo. Então, não é toda hora que você vai ter uma experiência sobrenatural. De você ver anjos, de você ver essas coisas. Essa semana eu até falei numa das reflexões. Nós não estamos preparados para ver tudo que Deus mostra. Que você quer ver. Até porque se você for ver tudo o que acontece no mundo espiritual, você está pronto. Porque no mundo espiritual, aqui ao nosso redor, que a gente não está vendo, tem anjos e tem demônios. A Bíblia fala que o diabo anda ao nosso derredor. Os anjos estão ao nosso redor, eu posso ver anjos. Mas será que eu estou... Como você lidaria? Presta atenção. Se você visse um querubim, como Ezequiel viu, como João viu, 4 rostos, com 6 asas. Asa cobrindo o rosto, asa cobrindo o corpo, asa cobrindo os pés. O rosto de um, rosto de boi,
O rosto do outro, rosto de águia. O rosto de outro, de homem. O outro, eu falei boi, águia, homem, leão. O que você pensaria se você visse um ser? Aparecesse um ser aqui agora, está aqui vendo? Está na casa de Deus, orando. Aí de repente você abre o olho e você vê uma figura dessa. Ou está com o olho fechado. Oi? Eu morro. Caiu no ninguém. É pesado e forte. É de Deus. Agora imagina se você vê do maligno. Eu lembro de uma vez, eu era ainda solteira, eu estava na igreja, igreja lotada, lá no Rio, e aí a nossa pastora começou a fazer oração, e de repente ela olhou para o rapaz, ela viu o demônio que estava nele, ela especificou, é assim, 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 ela viu. E eu sei que ela é uma mulher de Deus, que ela viu. Coisas que você não ia querer ver. Então, às vezes, a gente quer ver um mundo sobrenatural até por vaidade, para dizer que você viu. Mas, quando Deus fala, quando Deus mostra coisas sobrenaturais, é para um fim. Né? A Paula falou um pouco aqui, é para um fim. Você quer ver, mas e aí? O que você vai fazer com aquilo que você viu? Como é que você vai lidar com as coisas que você viu? Porque quando Deus mostra alguma coisa, gente, vai ver cada homem, cada mulher na Bíblia que viu coisas sobrenaturais, eles viveram coisas sobrenaturais. Eu estou pensando aqui na mãe de Sansão, né, e do marido dela. Aquela mulher, ela viu o anjo do Senhor por 2 vezes. Ou quase 3, porque uma vez ela viu e o anjo falou com ela. Aí ela correu para avisar para o marido. O marido falou, como assim? Eu também quero saber isso aí, eu quero saber dessas coisas, como é que vai ser, como é que a gente vai cuidar desse filho, já que ele vai ser tão especial, vai ter uma alimentação diferente, uma vida diferente. E aí, o outro dia está lá, ela de novo no campo, e o anjo aparece para ela sozinha. Aí ela fala, meu marido quer te ouvir também, você tem que... Aí ela chama teu marido, aí vai lá, chama o marido e volta. Ela já tinha visto, foi lá, e o anjo estava lá parado esperando ela. Ela viu, falou com o anjo. Mas pensa na dor dessa mulher de ver tudo que o filho dela passou. Sansão. Então, às vezes, a gente quer ver o sobrenatural, quer ver as coisas maravilhosas, mas para que eu quero ver? Eu estou disposta a me deixar usar de acordo com o que o Senhor tem para mim? Esses homens e mulheres que viram coisas tremendas, eles passaram também. Maria, a mãe de Jesus, que coisa maravilhosa, ser mãe do Filho de Deus. O anjo falar com ela que o que nela está gerado é do Espírito Santo, que coisa tremenda. Mas quando Jesus nasce, que vai no templo para ser consagrado, ela recebe a palavra, uma espada transpassará também a tua alma. Porque ela iria ver o filho dela sofrer, ser martirizado e morrer na cruz. Então a gente quer coisas maravilhosas, a gente quer coisas tremendas, mas a gente nem sempre tem estrutura emocional para lidar com as coisas terrenas, mais ainda com as coisas espirituais. Daniel ficou como desmaiado. João caiu lá desfalecido. Às vezes a gente vê a pessoa, né, nas igrejas aí, e cai daqui, cai daqui lá. Peraí, que experiência a pessoa teve? Não é que eu não creia, não. O que mudou a vida daquela pessoa? Porque eu vejo que as coisas da Bíblia aconteceram alguma coisa depois. A pessoa teve uma experiência, glória a Deus, mas a vida da pessoa também tem que ter tido um crescimento. Se você teve uma experiência com Deus, no mínimo crescimento e maturidade você tem que ter. Não dá para você sair da mesma forma da presença de Deus. Quando o Senhor fala, alguma coisa acontece, as coisas mudam dentro de você. O que mudou dentro de você a partir da última experiência que você teve com Deus? Ou de alguma experiência sobrenatural que você teve? Eu me lembro de uma vez, nós estávamos aqui na igreja orando, e uma irmã orando, e ela estava do meu lado, ela começou a sacudir meu braço, quase que eu falo, para aí, filho. Né? Senhor, dá canela de fogo para tua serva, Senhor, dá canela de fogo para tua serva. E aí eu, né, falei, Jesus, só quero o que vem de ti, tá? Eu sou bem franca nessa hora, eu só quero o que vem de ti. Porque às vezes você vê que é meninice.
que é emocional, não vou dizer que é diabólico, mas tem hora que é emocional. A pessoa até quer ver, mas a pessoa não tem sabedoria. Outra vez eu estava aqui na igreja orando, era um culto de terça-feira, né, que a gente tinha culto aqui às terças. Eu estava orando, tinham 2 irmãs que tinham vindo visitar. E aí, quando eu comecei a orar, elas saíram lá de trás, elas estavam no último banco, saíram e vieram sapateando. Aí, quando chegaram ao lado de mim, eu falei: Senhor, só permita sair da boca aquilo que foi o Senhor que mandou, senão elas vão voltar para o lugar. Elas chegaram, deram a volta e voltaram para o lugar e sentaram. Não deixa, porque às vezes dá confusão. Eu posso ter maturidade, mas quem está na igreja pode não ter. Eu falei: Jesus, não deixa sair da boca nada que não seja do Senhor. Eu estava de joelho orando, intercedendo pela igreja, e aí eu comecei a clamar: Senhor, se não for palavra do Senhor, não deixa sair nada da boca dessas mulheres. Porque eu senti isso naquele momento, senti emoção, a gente estava orando, estava um momento maravilhoso, a glória do Senhor estava se manifestando. E aí eu peguei, aí elas voltaram para o lugar, não abriram a boca, estavam orando de línguas e voltaram para o lugar. Amém, glória a Deus, está na presença de Deus ali. Mas não podemos macular esse momento com aquilo que nós queremos falar. Sabe quem fez isso? Pedro, Tiago e João. Eles estavam ali e a glória do Senhor Jesus desceu no monte. Eles viram Jesus se transfigurar em glória. Moisés e Elias apareceram. Como é que eles sabiam que era Moisés e Elias? Por causa da conversa que eles estavam tendo com Jesus. Mas eles estavam tão carregados de sono que eles não conseguiram lidar com a situação e adormeceram. E de repente, tudo aquilo sumiu. E Pedro ainda acorda assim: Senhor, vamos fazer uma tenda aqui para o Senhor, para Moisés e para Elias. Eles não iam morar ali. Olha porque a pessoa fica tão assim desorientada na hora. Você acha que Moisés e Elias vão voltar a morar aqui nessa terra? Não. Eles já se foram, ele teve uma visão da glória de Jesus. E outra, Jesus ia morar junto na cabana com Moisés e Elias? Não faz sentido. Jesus é muito maior, ele é Deus. Então, às vezes, a gente vê as coisas e fica tão maravilhado que a gente não consegue lidar com aquilo que está acontecendo. Mas, para que então o mundo espiritual? Para que o agir do Espírito Santo na nossa vida? E aí a gente vai ter a resposta no próprio texto. Esse Espírito, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Ele vai dar testemunho de mim. O que é isso? É você ler as Escrituras e você tendo o Espírito de Deus, você vai entender o que está escrito. Então eu vou ler a Bíblia toda e vou entender tudo? Óbvio que não. Porque tem coisas que estão seladas, que são para o tempo determinado. Você pode ler a Bíblia 100, 200, 300 vezes, você não vai entender tudo. Eu me lembro de... Fugiu o nome dele agora. Que leu a Bíblia 200 vezes. 100 vezes ele leu a Bíblia de joelho. Um dos heróis da fé. Está lá no livro Heróis da Fé. Esqueci, agora fugiu o nome dele. Ele leu a Bíblia 200 vezes. Não diz que ele decorou a Bíblia. E provavelmente ele não estava preocupado de decorar. Sabe? Devia com certeza conhecer muito texto, muita coisa, a história toda. Porém, o objetivo dele não era decorar, era ouvir Deus falar. Quando você lê a Bíblia, você ouve Deus falar. Eu não sabia que ia pregar hoje, mas hoje de manhã, quando eu estava lendo a Bíblia, eu anotei essa passagem. Olha, de repente, durante a semana, um dia ela vai para reflexão. E aí, quando a irmã falou: olha, hoje eu não vou ter condição de pregar, então eu falei: eu tenho o texto aqui, que de manhã eu recebi e está aqui. Então, quando você lê as Escrituras, Deus fala com você. Quer ouvir Deus falar? Às vezes a pessoa fica lá orando: Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Se Deus trovejar lá do céu, tu desmaia e não levanta mais. Tá fazendo brinquedo? Ouvir a voz de Deus é sério. Agora abre a Bíblia, que Deus vai falar com você. Pega a Bíblia, tem no celular, hoje quase todo mundo tem Bíblia no celular, tem áudio. Coloca lá a Bíblia em áudio para você ouvir, tá fazendo suas coisas, tá no caminho, vai ouvindo a Bíblia em áudio. Ouve, e Deus vai falar com você. George Miller, exatamente. Ele tinha um lugar
que cuidava de pessoas órfãs, né? Um orfanato. Ele tinha um orfanato e esse homem teve experiências tremendas. Lê a história dele, não vou citar aqui não para não fugir do assunto, mas lê a história de George Miller. É tremenda as experiências que ele teve com Deus. Muito maravilhoso. É um homem que não tinha nada lá, de manhã ele falava assim, prepara o café, não temos nada para o pessoal hoje comer, as crianças comerem. Quando vai lá, prepara a mesa, coloca as crianças na mesa. Aí arrumaram a mesa, colocaram lá os copos, talheres, tudo direitinho, e prepara. Aí vai andando uma carroça lá, e o leite, parece que quebra lá, a roda, e o cara fala assim, toma esse leite para as crianças, porque até aquela época, lá atrás, essas crianças vão ficar com fome. Aliás, esse leite vai estragar aqui. Aí pegou e doou o leite. Opa, já tem o leite. Daqui a pouco chegou lá o pão. Aconteceu uma situação lá, pegaram o pão, levaram tudo para lá para o orfanato, e tiveram pão e leite. Então, é assim, quando você começa, é esse tipo de experiência que a gente precisa. Né? Ver Deus falar, Deus fazer na sua vida. Quantas vezes nós vimos Deus fazer na nossa vida, você não tinha nada, de repente Deus manda, Deus supre. Você precisa resolver uma coisa, véspera de viagem, meus filhos cansaram de ver isso aqui em casa, as vésperas de viagem, a gente precisando ir para a convenção e não tem dinheiro. Um dia até a Esther me deu uma bronca, ela falou assim, mãe, você fala que não tem, toda vez que quando chega na hora, aparece. É sábio, elas viam aparecer e sabiam que era coisa de Deus. Do nada, teve dia que chegar, praticamente, teve um dia que chegou no dia da viagem. Aí entrou o dinheiro. Então Deus sempre cuida da gente. E aí é nisso que você pode ter a convicção de que Deus está cuidando de você. Amém? É quando na hora que você precisa vem a solução do problema. Isso é Deus. E aí entra o agir também do Espírito Santo de Deus. Ele tanto vai nos revelar a palavra, quanto vai nos mostrar que nesse momento foi Deus. Não foi homem, não foi ninguém, foi Deus. Foi Deus que cuidou. Eu orei, eu pedi e Deus me deu. O que você precisa? Às vezes é dinheiro. Para comprar um gás, para pagar uma conta, para pagar uma despesa que você tem, para pôr comida na mesa, para fazer uma viagem que é necessária. Às vezes, você precisa de um atendimento médico. E aí Deus vai lá e prepara uma pessoa, você fala, foi Deus que preparou essa pessoa? Meu Deus. Outra hora, outras situações de livramento, você precisa de um anjo ali do teu lado. E você vai encontrar uma pessoa e essa pessoa vai te ajudar, vai te guiar. Então é muito importante você compreender aonde Deus está e como Ele se manifesta na tua vida. E isso também é obra do Espírito Santo, nos trazer essa revelação. Ele vai testificar de Cristo, essa é a obra de Deus. E Jesus fala aqui também que os discípulos, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Os discípulos testificaram de maneira tão maravilhosa que está aqui, registrado 2000 anos depois. Eles não deixaram só o registro para os homens daquela época. Eles deixaram registrados aqui. Mateus registrou, Marcos registrou, Lucas registrou, João registrou, Pedro registrou, está lá nas cartas, Tiago registrou, Paulo registrou várias vezes. Então está aqui, está registrado. Ou os hebreus, alguns acreditam ter sido Paulo, ou pode ter sido um outro dos discípulos. Está tudo registrado. Eles deixaram registrados. E o que você tem testificado com quem você convive? O que eu tenho testificado? Como é que nós estamos testificando para as pessoas? Eu tenho que ser uma testemunha dentro da minha casa, para o meu marido, para minhas filhas, para minha neta, para os meus genros. Eu tenho que ser testemunha na minha rua, eu tenho que ser testemunha na minha igreja. Quem anda comigo, quem convive comigo, precisa saber quem eu sou. Se eu sou realmente uma pessoa de Deus. E elas vão ver isso como? Através das minhas obras. Através daquilo que eu faço. Não é só do que eu falo, não. É claro que eu tenho que falar, eu tenho que ter uma palavra positiva, eu tenho que ter uma palavra de Deus. Mas a palavra precisa estar, os meus atos precisam ser condizentes com a palavra. Porque se eu falo uma coisa, eu falo de Deus, porque Deus isso, porque Deus aquilo outro, brado e tal, e falo os versículos e sei tudo na ponta da língua. Mas se a minha vida não for condizente, já era.
eu viro escândalo. Ao invés de ser testemunha, eu viro escândalo, porque os meus atos falam mais do que as minhas palavras. Tem uma frase que as pessoas usam, né, que o cristão é a Bíblia que o mundo lê. Porque tem muita gente que não lê uma Bíblia, não tem paciência para ler, ou não teve a oportunidade, ou começa a ler e desiste. E aí você vai perceber, quando você olha para a vida do cristão, o que é ser cristão. A pessoa começa a enxergar através de você. A pessoa começa a enxergar através de você. Eu desliguei aqui, gente. Assumo. Você mania de ficar mexendo aqui. Então, é importante as pessoas olharem para você e conseguirem enxergar Jesus. Quando ela consegue enxergar Jesus através de você, do que você faz no teu dia a dia, elas estão lendo a Bíblia de uma certa forma. Aí elas se aproximam de Jesus e aí sim, elas podem pegar essa escritura aqui e ler de forma mais completa, e o Espírito Santo vai testificar também na vida delas, e elas também vão se tornar discípulos do Senhor, vão se tornar também testemunhas vivas do Senhor aqui na terra. Amém? Que nós possamos ser essas testemunhas, que nós possamos ser esse vaso a ser usado pelo Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos ficar de pé, vamos orar. Feche os seus olhos, fala com Deus nesse momento, que você quer ser uma testemunha de Jesus. Que as pessoas ao seu redor, elas possam olhar para você, pela tua conduta, por aquilo que você diz sim, por aquilo que você diz não, que elas possam enxergar Deus através da sua vida. Que através das suas atitudes de caráter, pela demonstração do seu caráter, que elas possam compreender que você esteve com Jesus. É na conduta que se percebe se a pessoa esteve ou não com Jesus. Não é por placa de igreja, não é por roupa. Ainda que a roupa também testifica na sua modéstia, no seu pudor, ela também testifica, mas o teu caráter, a maneira como você age, a maneira como você se comporta, como você se conduz, como você age e como você reage diante das situações, e isso vai testificar Jesus na tua vida. Vai testificar o agir do Espírito Santo em você, se você tem domínio próprio, se você ama, se você é uma pessoa verdadeira, se você é uma pessoa bondosa, se você é uma pessoa que sabe controlar a tua ira. Essas coisas vão testificar Cristo dentro de cada um de nós. Querido e eterno Pai, no nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nós estamos nesta noite, meu Pai, nos posicionando. Estamos nesta noite, ó Deus eterno, nos colocando diante do teu altar. Estamos nesta noite, Pai, procurando, Pai, mais de Ti. Nós queremos conhecer mais de Ti. Nós queremos aprender mais de Ti. Nós queremos nos posicionar mais corretamente. Nós precisamos, meu Pai, aprender a ter a postura de um cristão, a ser testemunha de Jesus, aonde estivermos, sem nos constrangermos, meu Pai. Testemunhas fiéis, que não vão negar, que não vão se envergonhar, que não vão se constranger de citar o Teu nome ou de citar a Tua palavra, que vão ser prudentes da sua conduta, que vão compreender que estamos carregando o nome de Jesus. E aquele que carrega o nome de Cristo deve se apartar de toda impiedade, de toda iniquidade, de toda podridão deste mundo, Pai. Que nós possamos ser essas testemunhas, Pai, vivas aqui na terra, para, ó Pai, impactar a vida daqueles que estão ao nosso redor. Sabemos, ó Pai, que isso também vai nos trazer constrangimento, vai nos trazer, ó Deus, ataques.
Que o Teu Espírito Santo nos ajude, nos oriente e nos capacite a nos mantermos firmes e íntegros na nossa fé, a nos mantermos firmes e íntegros na nossa caminhada, a nos mantermos firmes e íntegros, meu Pai, na nossa jornada aqui nessa terra. Meu Pai, durante todo o nosso viver, que nós possamos ser testemunhas de Jesus, que nós possamos mostrar, que nós possamos revelar Jesus, ó Pai. Alguns vão compreender e aceitar e amar Jesus. Alguns vão rejeitar e se levantar com fúria contra as nossas vidas, Pai. Mas que as nossas vidas estejam em Tuas mãos, Senhor. Que o nosso viver seja para Ti. Que a glória de tudo que fazemos seja Tua, Senhor. Que nós não estejamos aqui buscando glória humana, porque quando estamos buscando glória humana, nos revoltamos e indignamos com aqueles que não nos honram. Mas que a glória seja para o Senhor, ó Pai. E que nós venhamos reconhecer que nós somos servos do Senhor e estamos aqui para fazer a Tua vontade, não importa o que. Meu Pai, nos dá entendimento, sabedoria e graça. Nos dá, ó Pai, a unção do Teu Espírito para que Ele continue testificando em nossos corações. E assim não venhamos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que possamos prosseguir para o alto, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Nós oramos, ó Pai, e nos posicionamos diante do Senhor de toda a terra, para a glória do Teu santo nome. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.